Olá, bem-vindo! 20 horas, iniciando mais um Viajando pela Bíblia, como sempre, nosso ponto de encontro, com um tema especial. Obrigado pela sua presença, obrigado por você que é assíduo, que sempre está junto conosco. É um prazer ter você. Eu já quero, de início, já te convidar. Estamos hoje reunindo presencialmente na Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. E você é nosso convidado especial. Sábado, 19h30, e agora aos domingos, às 18h30. Tá? Bem-vindo a esse ponto de encontro também, a esse espaço de encontro. Tá ok? Hoje eu estou muito feliz, temos com a gente o nosso irmão, amigo, lá de Piracicaba. Titão, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulinho, Miriam, boa noite a todos os que estão nos acompanhando através do canal do YouTube deste programa maravilhoso que chama-se Viajando pela Bíblia. Obrigado por ter aceito o convite e vamos então seguir o nosso destino, nossa viagem. Com certeza vai marcar a nossa noite, né? E hoje, você que está aqui com a gente, estamos aqui no deserto de Negev, lá em Israel. Certo? Muito bom, é um prazer ter você conosco. Então, qual o tema de hoje? E pode já dar continuidade. Ok, o tema de hoje é Jesus como a rocha. Novamente, nós estamos falando sobre a Bíblia, Jesus ao longo da Bíblia. Então, é a nossa viagem pela Bíblia. Nós falamos, na semana passada sobre Jesus, que é o nosso alimento, é a palavra, é o maná. E hoje queremos falar um pouco mais desse Jesus que é o conteúdo de toda a Bíblia, falando dele como a rocha, certo? Espero que você possa estar nos acompanhando essa noite e que Deus possa falar aos seus corações, falar aos nossos corações. Muito bem. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando do livro dos livros. Estamos falando de um livro que não é um livro secular. Não é um livro que se escreve e logo se esquece. Mas é um livro que foi escrito pelo próprio Deus, usando pessoas, conduzindo pessoas através do Espírito Santo. Então a Bíblia é muito coesa. A Bíblia não se contradiz. Nós comentávamos na semana passada que a Bíblia tem a sua própria cor, certo? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, usar óculos coloridos para querer entender a Bíblia, olha, eu vou dizer, é um suicídio. Porque a pessoa pode ter o estudo da hermenêutica, da exegese cristã, bíblica, ela pode ter retórica, pode falar muito bem, ela pode conhecer história, mas se ela não tiver, se essa pessoa não tiver a sua fé embasada na Bíblia, que é vivificada pelo Espírito, é problema. Por quê? Porque a letra mata. Só conhecer a Bíblia de maneira intelectual, mental, mata, porque os fariseus fizeram o mesmo com Jesus, não foi? Conheciam tudo. No entanto, não queriam ir a Jesus para ter vida. Então nós precisamos ler a Bíblia de acordo com a cor dela mesma, correto? E a Bíblia fala que Jesus, ele é tipificado, representado como também rocha no Velho Testamento. Você quer ver um exemplo? Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia, quando o povo teve sede. E aí foram reclamar para Moisés. Êxodo 17, versículo 6 diz assim: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e ela sairá, ou dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Muito interessante isso. E também vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Sabemos que o livro de Deuteronômio é o refalar de Deus, certo? Deus falando de novo. Então nós temos que ouvir a palavra muitas e muitas vezes. Então, olha que fala: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água,
e te fez sair água da pederneira. Quando Cristo foi ferido, irmãos, na cruz, lá em João 19, ele diz que do seu lado saiu sangue e água. O que significa que Cristo, ele é essa rocha. Amém. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala claramente a ousadia de Paulo em falar que aquela rocha que verteu água para o povo de Israel era Cristo. Ele era alguém, vamos lembrar, que Paulo era um fariseu, certo? Paulo era versado na Bíblia. Paulo conhecia muito bem o Velho Testamento, e ele falou claramente, olha só o que ele fala. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e seguintes. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Olha agora, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que coisa interessante, não é? Então aquela rocha da qual verteu água para eles beberem, para saciar a sede deles, era Cristo, indicando, apontando para o cumprimento dessa promessa quando Cristo veio. Interessante, não é? Começando o seu ministério ali no Mar da Galileia, ele foi chamado Nazareno, e depois ele levou avante esse ministério. E aí, quando ele foi levantado naquela cruz, quando ele disse em João 19, está consumado, ali significa que toda a obra que ele preparou estava ali sendo consumada. Cristo é a rocha fendida, e do seu lado, quando ele foi furado com uma lança, saiu sangue, mas também saiu água, e água é vida. Muito interessante. E tem mais alguns versículos aqui que eu também queria citar. O Salmo 78, tá? Salmo 78, vou dar uma olhadinha, versículos 15 e 16, também fala desse Cristo maravilhoso. Salmo, capítulo 78, versículos 15 e 16. Olha o que diz lá. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. O que significa isso? Olha só, povo, vamos seguir lendo aqui. Versículo 18. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, olha o que eles disseram, pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode ou não pode? Pode. Deus pode dar um banquete no deserto. O que significa, irmãos, que nós temos esse Cristo como essa pedra. E essa pedra vem para mostrar o quanto nós precisamos. Cristo é essa pedra fendida. Lembrei do outro versículo em Êxodo. Vamos lá em Êxodo mesmo. Lá no capítulo, Êxodo capítulo 33. Olha o que fala lá. Vamos lembrar que aqui Moisés está tendo comunhão com Deus. Ele estava muito preocupado com o povo, porque o povo havia cometido um pecado grave, adorado o bezerro de ouro, e Deus queria consumir todo o povo. Deus falou, Moisés, eu quero fazer de você uma nação. Ele falou, não, Senhor, não faça isso, de jeito nenhum. Ele falou, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E Moisés orou a Deus, dizendo, arrepende desse mal. Que ousadia, não? Esse Moisés conhecia de fato o coração de Deus. Então ele pediu para que Deus mostrasse a sua glória. Olha só, capítulo 33 de Êxodo, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou,
não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha agora o versículo 21, coisa preciosa. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra. Aleluia, olha que coisa linda. Amém. E com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Essa penha é Cristo. Há um lugar aqui junto a mim. Quer dizer, nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus. Deus nos colocou em Cristo. Quem é Cristo? Repito, essa rocha, essa penha que foi fendida para que nós pudéssemos estar bebendo dessa água. Que água é essa? É a água da vida, certo? Então, nós vemos, interessante aqui no versículo 1 de Salmo, capítulo 18. Salmo, capítulo 18. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu te amo, versículo 1. Ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Olha que coisa impressionante. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Capítulo 71 de Salmo, versículo 3. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente saber que Cristo ele é mostrado em toda a Bíblia. 71 de Salmo, versículo 3. Olha agora. Se tu para mim uma rocha, olha só, habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês. Será que nós estamos habitando em Cristo como a nossa rocha? Ali em Mateus capítulo 7 diz que a nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha, certo? Por um lado a rocha ali é a palavra de Deus, mas por outro é o próprio Cristo. Inclusive em Mateus capítulo 16, vocês devem conhecer isso muito bem, quando Pedro ganhou a revelação de que aquele homem Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: tu és Pedro, ou seja, uma pedrinha para edificação. Depois ele diz: e sobre esta rocha, vamos aqui prestar atenção no pronome esta, não essa, mas esta, eu mesmo, sobre essa rocha, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja. Significa que Cristo, ele é a pedra. Que pedra? Amém. Fundamental. Amém. Cristo é a pedra angular, ou a pedra de esquina, que os judeus rejeitaram. Cristo é também a pedra de remate, que dá acabamento à edificação. Então, ele não é apenas a rocha, mas ele é também a pedra para a edificação. E Pedro teve esse conceito muito forte, que quando ele escreve a sua primeira epístola, lembra no capítulo 2? Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá, eu creio que é tempo para isso. É bom, né? A gente fala da Bíblia, nós temos que mostrar onde está na Bíblia. Como nós dissemos a princípio, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, certo? E tem a sua cor própria. Muito bem. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é Cristo? É a pedra que vive. Que mais que ele é? Ela é eleita e ela é preciosa. Agora, voltando um pouquinho, nós estamos viajando, né? Vamos para lá, vamos para cá, né? Isso aí. Voltando no Velho Testamento,
no livro de Zacarias, certo? Livro de Zacarias. Zacarias está lá quase no final do Antigo Testamento, certo? Vamos dar uma olhadinha lá. Está antes de Malaquias, que é o último livro da Bíblia. Então, em Zacarias, capítulo 3, olhem só, versículo 9 diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Olha que coisa interessante. Isso mostra que nós precisamos ver que Cristo é a pedra fundamental e também é a pedra de remate. Versículo 7 do capítulo 4 agora de Zacarias. Repetindo, Zacarias capítulo 4, versículo 7. Diz assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. O que significa isso, queridos e estimados irmãos? Que Cristo é tudo para nós. Efésios capítulo 2. Né? Que tal darmos uma olhadinha lá? Efésios capítulo 2. Vamos lá. Estamos falando de que Cristo é essa pedra e a Bíblia nos dá base para dizer que Cristo é essa pedra, tá? Então, Efésios no capítulo 2, lá no final do versículo, do capítulo, desculpem, Efésios capítulo 2, olha o que diz lá, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, Amém. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui fala no qual, ou sobre o qual, aqui é a pedra fundamental. Aqui é o alicerce, aqui é a base. Então esse Cristo, hoje podemos dizer que é essa pedra. Interessante, eu disse que vai de Gênesis a Apocalipse, não é? Deu uma olhadinha em Apocalipse agora. Vamos chegar no desfecho de toda a Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, versículos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade que descia do céu da parte de Deus. Versículo 11 agora. Presta atenção. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Presta atenção nessa pedra preciosa de cor jaspe, é um verde escuro. Então nós voltamos nesse mesmo livro, Apocalipse, agora no capítulo 4 dele. Apocalipse, capítulo 4. Vamos prestar atenção que lá no capítulo 21 mostra a igreja que tem aparência de jaspe, certo? Uma pedra de jaspe. Agora Apocalipse, capítulo 4, quando Deus chama João para subir até os céus. Coisa interessante, né? Eu quero ler para vocês desde o comecinho, para a gente ganhar disso uma forte impressão. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado ou assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Vamos prestar atenção aqui, como disse a princípio, no aspecto a pedra de jaspe. Então, jaspe é uma cor verde escuro,
que significa maturidade. A Amém. cor, quanto mais verde, mais forte é a cor do verde, é maturidade. Se nós olharmos no campo, por exemplo, nós vemos, quando nós viajamos, né, nós vemos a gramínea, a grama. Vemos um verde um pouco mais claro, certo? Depois nós vemos as hortaliças ali, um tom um pouco mais verde forte. Mas lá, pode reparar, na montanha, sobre pé da montanha, mesmo na montanha, nós vemos um verde mais forte, que são as árvores que dão frutos, indicando a vida mais elevada, indicando o verde mais escuro. E nós teremos, no futuro próximo, essa cor verde escuro. É a mesma aparência de Deus. Sabe por quê? Deus como pedra de jaspe, Jesus como uma pedra de jaspe, sendo a nossa base da edificação, sendo a pedra de esquina, a pedra angular, e sendo o remate, vai nos levar a ter a mesma aparência que Ele tem. Sabe por quê? Estamos sendo edificados sobre Ele. Então, todos os elementos que Ele tem vão sendo transfundidos, dispensados para dentro da nossa natureza, da nossa constituição, de maneira que nós, como filhos de Deus, temos a vida e a natureza de Deus. Então, Cristo, como pedra, como rocha, ele vai desde o comecinho, lá em Êxodo, e corre por toda a Bíblia, chegando em Apocalipse, para mostrar que ele é o começo, é o meio e também é o fim. E, portanto, Filipenses 1,6, eu quero encerrar aqui dizendo, Paulo falou, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando haverá o nosso casamento com o nosso querido, amado e estimado noivo. É isso aí, Paulinho, Miriam e todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Amém, Tita, muito bom, que viagem excelente, né? Eu fiquei marcando aqui os textos da viagem, né? Viajando pela Bíblia. Sim. Para enumerar aqui, tem mais de 20 textos que você passou para nós. Nossa. E tem mais aqui que eu não coloquei, viu? Que não deu tempo. Rocha. Então, maravilhosa, né? Essa rocha, esse fundamento. Ó, Senhor Jesus, que bom. Ô, Titão, insere os nossos amigos, aqueles que ainda não fizeram isso, que seja inserido nessa rocha que é Cristo. Certo, certo. Amém? Muito bem. Vamos então. Então, vamos fazer o seguinte. Para esse amigo que ainda não foi inserido, que tem nos acompanhado, vamos fazer uma oração e você repete as palavras que eu falar aqui, ok? Tá. Depois fazemos uma outra oração rápida, falando de maneira geral, ok? Então, esse momento de você que ainda não tem essa experiência, que faça isso agora. É o momento, é a oportunidade ímpar que Deus está dando a você nesse momento. Fechando seus olhos, baixando as cabeças e acompanhe e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, ao ouvir a Tua palavra sobre Tu mesmo como esta pedra, esta rocha, Senhor, eu quero fazer parte dessa rocha. Eu quero, Senhor, ser inserida nesta rocha. Tu és a rocha habitável, como eu vi nessa noite. Eu quero habitar em Ti, Senhor. Faça de mim, assim como Tu fizeste com o apóstolo Pedro e tantos outros, essas pedrinhas vivas para a Tua edificação. E lá no final, Senhor, eu quero fazer parte deste casamento. Eu quero ser a parte feminina deste grande romance universal, onde haverá Cristo, que é o Senhor como essa rocha eterna, e a igreja, que tem a mesma aparência do Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra desta noite. Entra no meu espírito e faça de mim essa pedrinha preciosa para a Tua edificação. Amém. 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 Então, obrigado mais uma vez. Sim. Deus abençoe a tua vida. Amém.
próxima terça-feira. Ok, que Deus nos dê graça para a gente estar sempre junto com vocês aí. Para mim é uma honra, é um privilégio, um prazer imenso estar com vocês, porque de fato esse programa tem suprido, tem alimentado as pessoas. E todos que entram nesse canal, se inscrevem neste canal, com certeza são supridos. Isso é importante, viu? Sempre dá essa ênfase aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Amém. Você não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. Amém. Abraço do coração a todos vocês. Então, Amém. Amém. Jesus, Senhor. Amém.